Bom dia a todos e a todas. É com imenso prazer que damos início à Conferência Estadual da Advocacia Baiana no ano de 2021. E temos aqui como um painel com o tema A Reforma Processual Penal. E esse painel está composto por Dr. Leonel Gonçalves, Dr. César Faria, doutora Fernanda Ravazando e Dr. Fabiano Pemitel. É uma honra presidir e mediar este painel. Meu nome é Gisele Leal, sou conselheira da OAB Jovem Bahia, atuante em direito penal, direito do trabalho e processual do trabalho, totalmente o contraditório do direito penal. Mas estou super ansiosa para ouvir todos vocês, saber um pouco aí sobre essa questão da reforma processual penal, um tema que vem sendo muito abordado ultimamente, né, pelas redes sociais, pelos advogados militantes da área, e é com imenso prazer que eu dou início a esse painel. Avisos aos palestrantes que o nosso painel tem em torno de 1 hora, cada palestrante terá 15 minutos, faltando 5 minutos eu irei finalizar para poder vocês fazerem as considerações finais e vamos dar início. Primeiramente, quero chamar o doutor Leonel Gonçalves, ele que tem a formação acadêmica, mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade de Warwick, no Canadá, diplomado sobre a reforma processual penal pela Faculdade da Universidade Diego Portales, no Chile. Ele que tem um longo e vasto currículo, e fizemos um resumo, está com a palavra. Doutor Leonel, seja muito bem-vindo. Muchas gracias, Giselle. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes en esta conferencia organizada por la Orden de los Abogados de Bahía. La verdad es que tengo unos muy lindos recuerdos allí en Salvador, en muchos lugares muy bonitos, de hecho, del estado de Bahía. Así que me alegra que al menos virtualmente podamos reencontrarnos y compartir también con amigos y amigas como Fernanda, César, que hace muchos años no nos vemos, y al colega Fabiano, con quien es un gusto compartir. Así que, bueno, para bien es por esta organización y también por pensar en un tema que, como tú decías, Giselle, no solo es un tema de actualidad, sino que me permito agregar que es una urgencia nacional. No es solamente una cuestión de moda, sino que la reforma a la justicia penal en Brasil, podría decir lo mismo de Argentina, pero estamos hablando de Brasil, ha dejado de ser una deuda y se ha transformado en una urgencia, en una verdadera urgencia nacional. Y esto como contexto de la presentación a la cual me voy a referir. Teniendo 15 minutos voy a evitar el PowerPoint para poder concentrarme en algunas ideas. Yo quiero trabajar en dos grandes ideas sobre la reforma a la justicia penal. Por un lado, plantear el contexto latinoamericano, que es algo que me parece importante porque en mi experiencia en Brasil, y he sido muy afortunado porque he trabajado mucho allí, siempre la referencia o en general es el sistema italiano, el sistema europeo, en donde en este tema todavía están lidiando con el abandono del sistema inquisitorial. Entonces me interesa poner en contexto la situación desde lo que ocurre en América Latina, que por cierto tiene mucha experiencia acumulada. Y por otro lado, plantear algunos de los ejes que en mi opinión son los que integran esta agenda de la urgencia nacional, es decir, en el contexto de esta reciente comisión que se ha formulado en el marco del Congreso Nacional. Sabemos que existía una comisión de diputados, a mí me tocó exponer en varias oportunidades allí, y que en el último tiempo se conformó una nueva comisión bicameral. Bueno, en ese marco, ¿cuáles son
las cuestiones principales que, en mi opinión, debiesen ser parte de esa agenda de trabajo. Ahora bien, desde la primera cuestión, es decir, desde la dimensión de qué ha ocurrido en América Latina, lo primero que hay que decir es que Brasil, junto con Argentina, a nivel federal, es decir, mi país, son los únicos dos países que no han implementado aún un sistema acusatorio y adversarial. De los 20 países de América Latina continental, 18 en los últimos 30 años ya han implementado sistemas de carácter acusatorio y adversarial. Y esto no significa que debamos o estar a la moda y tener que implementarlo. No es por esto, sino porque hay una razón histórica de por qué se ha ido dando esta evolución. Y la razón histórica es que todos los países, Brasil incluido, en los últimos 25 a 30 años hemos afortunadamente recuperado el sistema democrático, se han reinstalado prácticas democráticas en todos los sectores del Estado, y la verdad es que esa democracia que en la década del 80, principios del 90, se estaba reinstalando en América Latina, exigía a la justicia penal una mudanza muy profunda. Es decir, no podía seguir funcionando y no puede seguir funcionando la justicia penal con bases autoritarias y peor aún, como en el caso de Brasil, con un código procesal penal que es un decreto ley de la dictadura del Estado Nuevo, de Getúlio Vargas, en el marco de reglas de juego democráticas. Y este es un debate que se planteó en toda América Latina, desde Centroamérica con los acuerdos de paz. Si ustedes se fijan, los acuerdos de paz de 1996 en Guatemala, 1998 en El Salvador, se van a encontrar con que uno de los tantos ejes que se planteaban para poder abandonar los conflictos armados internos y transitar hacia la democracia era introducir mudanzas muy profundas en la justicia penal. Es decir, que hace ya 25 años nuestra América Latina y las democracias, aún jóvenes en América Latina, le vienen reclamando a la justicia penal que adecúe sus reglas de funcionamiento a las reglas del sistema democrático. Y este es el contexto en el cual nos encontramos hoy en día en América Latina. Ustedes podrán pensar que 30 años es mucho tiempo, pero como decía un tango en Argentina, 20 años no es nada. Y la verdad es que tenemos que poner en perspectiva que estamos hablando de 25 o 30 años de reformas versus 100, 200, en algunos casos 300 años de sistema inquisitorial, es decir, del sistema español o el sistema, digamos, portugués, que se ha ido imponiendo por la colonización que nuestros países han sufrido. Ni hablar del caso del Caribe, donde todavía la influencia del sistema holandés o del sistema francés, del sistema mixto, todavía es muy fuerte. En Haití, ahora en los últimos años sumida en una crisis institucional, pero hace años venimos discutiendo el abandono del sistema francés, del famoso sistema mixto francés de Napoleón de principios del siglo XIX. Entonces vean cómo estas discusiones no son circunstanciales, no son de los últimos 2 o 3 años, no tienen que ver ni con el juez de garantía, ni con la audiencia de custodia. Tiene que ver con una decisión sobre la configuración del sistema de justicia penal. Y esa batalla, porque verdaderamente es una discusión, una batalla, una lucha histórica desde la Revolución Francesa, en donde una de las banderas era precisamente la reforma de la justicia penal, y parte de las negociaciones posteriores a la Revolución Francesa llevan a este código mixto de Bonaparte de 1808, pero las ideas originarias eran otras, no era el código mixto napoleónico.
Finalmente nosotros en América Latina importamos ese modelo mixto. Argentina tiene hoy en día en su justicia federal el modelo mixto napoleónico del principio del siglo XIX. En Centroamérica se abandonó, pero las prácticas todavía siguen siendo muy consistentes con ese código mixto. Por eso lo que Alberto Binder llama duelo de prácticas es lo que verdaderamente está en discusión en todos los países, incluido Brasil. El duelo de prácticas significa la tensión entre las prácticas del sistema inquisitorial que estamos abandonando y la instalación de reglas de juego adversariales y acusatorias. Y esto me ha tocado verlo en las audiencias de custodia, en San Pablo, en Bahía, donde he visto muy buenas audiencias, en fin, en Ceará, en Brasilia, etc. En muchos estados me ha tocado, afortunadamente, observar audiencias de custodia, y allí se observa este duelo de prácticas. Audiencias en donde el juez reemplaza el trabajo del promotor y lee el auto de prisión en flagrante, una práctica absolutamente inconsistente con el sistema por audiencias, o audiencias como he visto allí en Bahía, y no recuerdo ahora el nombre del juez, porque ha pasado mucho tiempo, pero un juez en donde marcaba claramente las funciones y no permitía que se le envíe el auto de prisión en flagrante, y le exigía al promotor o al delegado policial que sea quien dé cuenta de la detención. Son dos modelos, dos formas de funcionamiento completamente distintas. Y aquí se da la reforma a la justicia penal. Esta es la idea a la cual yo quiero llegar. La reforma a la justicia penal, y esto es muy importante, no se trata simplemente de una mudanza de código procesal. Eso es relevante, por cierto, pero la reforma a la justicia penal, en sentido estricto, significa ese duelo de prácticas cotidiano que todos los días, en todos los niveles, ya sea quienes trabajamos en el ámbito de la capacitación, en el ámbito de la investigación, en el ámbito universitario, quienes operan en el sistema, ya sean jueces, promotores o defensores, pero en todos los niveles se da ese duelo de prácticas, y a esto nos referimos cuando hablamos de la reforma a la justicia penal, que, insisto, no es una cuestión de moda o circunstancial, sino que tiene aparejados 200 años de discusiones, y podría, con más tiempo, dar cuenta de cómo los vaivenes de la historia muchas veces hicieron avanzar y retroceder a este movimiento histórico que, insisto, tiene ya mucho tiempo. Ahora bien, en cuanto al segundo tema, es decir, las bases de una reforma en Brasil, sé que me quedan unos 4 o 5 minutos, voy a tratar de apretarlo. Creo que hay 5 grandes ideas que están en discusión en Brasil, y esto me permito hacerlo con todo el respeto, siendo extranjero, pero también con la confianza del cariño que me dan, y como no soy futbolero, creo que ahí tengo una ventaja, de que de fútbol no hablo, entonces puedo tranquilamente apoyar a Brasil en algún partido, así que por ese lado me gano la simpatía de ustedes. Hay 5 ideas que creo que están en discusión en la reforma en Brasil. Voy a ser muy esquemático porque ya vi el cartel de 5 minutos. La primera es la introducción de la oralidad y un proceso por audiencias, es decir, oralizar toda la estructura procesal. La audiencia de custodia ha sido un enorme avance, por cierto, se puede perfeccionar, por cierto, pero ya se ha dado un gran paso. Lo mismo con la audiencia de juicio oral, con las reformas del 2008, 2009, que fortalecieron el litigio en juicio oral. Pero el primer y principal, por eso en primer lugar, punto de trabajo es oralizar toda la estructura procesal. Voy a ser muy esquemático y disculpen por lo puntual. El segundo es rescatar la figura del juez. Creo que hay que rescatar en Brasil la figura del juez y abandonar esta idea de jueces mesiánicos que van a resolver todos los problemas de la criminalidad. Esto también ocurre en Argentina, y lo digo con mucho pesar, porque también tenemos nuestros jueces
de instrucción, así los denominamos, jueces que investigan. Esa es una idea completamente tergiversada de lo que significa un juez en un sistema democrático y republicano. Esto está aparejado a discusiones sobre el concepto de la verdad, sobre el concepto de un promotor, pero la idea de un juez en un sistema democrático, vean que ya ni siquiera hablo de un sistema adversarial, sino de reglas de juego democráticas, un juez controla el poder punitivo estatal, no lo ejerce. Esa es la gran diferencia. El juez no encabeza el poder punitivo, lo controla, y quien lo detenta es el Ministerio Público. Y el juez debe, ese es el papel del juez, el juez debe controlar el ejercicio del poder estatal, es decir, controlar la actuación del Ministerio Público. Y esto nos lleva a reglas de trabajo completamente distintas a las que vemos en Brasil, y creo que ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. La tercera cuestión, muy vinculada a esta, tiene que ver con una reformulación en el papel del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público debe asumir el ejercicio de la acción penal y establecer un vínculo de trabajo con las policías. Sabemos que el inquérito policial, que los delegados policiales tienen un papel hoy en día muy protagónico en la investigación penal. Hay que construir reglas de trabajo entre promotores y policías, pero con la claridad de que el Ministerio Público debe tomar a su cargo la investigación penal. Y las últimas dos cuestiones, para cumplir con el tiempo, tienen que ver con una nueva ubicación, una nueva función de las defensorías y del ejercicio de la defensa en el proceso penal, con una defensa muy proactiva, es decir, abandonar esta idea de que la defensa simplemente niega el trabajo del promotor. Yo soy de aquellos que creemos que la defensa debe tener su propia estrategia, sus propias testimonias, su propia información para plantear no solo cuestionamientos al Ministerio Público, sino también una visión alternativa sobre la ocurrencia de los fatos. Y en quinto y último lugar, para ir finalizando, un nuevo abordaje de la prisión preventiva, a pesar de que este es un debate, como dice Alberto Binder, es la institución maldita del derecho procesal, porque la seguimos discutiendo hace ya 30 años, pero todavía tenemos índices de presos preventivos muy altos, y creo que Brasil aquí sí tiene varias ventajas comparadas. Tenemos la regulación del 2011 de la ley 12403 de medidas cautelares, que fue un avance, las audiencias de custodia, en algunos estados, como en el caso de Bahía, las centrales de monitoreamiento de las medidas cautelares, es decir, hay una institucionalidad normativa y también operativa para poder trabajar en serio en el control de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Voy a dejarlo hasta aquí porque mi reloj me dice 16 minutos, así que les tomé prestado un minuto y quedo más que disponible para comentarios, críticas, preguntas, en fin, cualquier comentario que tengan. Muy obrigado. Muito obrigado, doutor Leonel, pela excelente palestra, né? Em 15 minutos você trouxe pontos, assim, bem específicos, e é o que chamou a atenção. Não adianta, né, só a reforma do Código Processual Penal. Tem que ter também a questão de mudanças na prática, né? E agora, dando continuidade à nossa palestra, eu vou chamar doutor César Faria. Ele que é advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal e Prática Penal da UFBA, doutor em Direito Público, mestre em Direito Penal Econômico, especialista em processo penal, todos pela UFBA, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, conselheiro nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, relator da Comissão Especial da OAB para o novo Código de Processo Penal, o qual abordará o tema a reforma processual penal que defendemos. Doutor César Faria, é um prazer ouvi-lo. Doutor César, tem que ligar o microfone, que está desligado. Isso. Bom, agora sim,
Então, bom dia aí a todas as colegas e todos os colegas que estão participando desta grande conferência estadual da OAB. Gisela, que está coordenando, mesmo com esse tempo curto, vou tentar aqui passar uma mensagem, mas não posso deixar de parabenizar a organização deste grande evento e agradecer o convite que me foi formulado por Hermes Hilarião. E dizer aqui, né, da satisfação, da honra de estar neste painel especificamente, e conversando e debatendo sobre um tema tão caro para todos nós, que é a reforma do Código de Processo Penal no Brasil. Tema esse que nós fomos designados pela OAB Bahia. Em 2016, passamos um ano, apresentamos um relatório, eu tenho esse relatório aqui, posso disponibilizar depois para o colega Leonel, que talvez não conheça esse relatório, que nós apresentamos sugestões desta comissão. Participaram dois dos participantes deste nosso painel, os professores Fabiano Pimentel e Fernanda Ravazan. Então, nós, entrando logo no tema, porque o tempo realmente passa muito rápido, o que nós apresentamos, e me refiro aqui ao professor Leonel, pela honra da sua presença, que nos dá uma abrangência muito maior pela troca de informações, e o que ele trouxe já aqui, mesmo em pouco tempo. Bom, e o que nós defendemos, professor Leonel, foi a implantação do sistema acusatório. Isso que nós defendemos. Nós defendemos a implantação do sistema acusatório, onde haja nítida separação das funções de acusar, julgar e defender, um sistema de partes, como disse, partes adversarial, não é, de partes processuais, mas que devem estar em efetiva igualdade de condições, igual perante um juiz equidistante e imparcial. E aí, neste ponto específico, eu quero logo entrar, deixar aqui uma sugestão, Gisela, para ser encaminhada no final desta conferência, porque nós o fizemos já em 2007, quando apresentamos esse relatório ao Congresso Nacional. Tivemos a honra de receber aqui o presidente da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, aqui na OAB Bahia, lá na nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, todos presentes. E nós reivindicamos e fizemos, como diz por escrito, estamos fazendo agora aqui, que haja uma mudança na forma de disposição física das audiências, das sessões dos nossos tribunais. Porque o que precisamos mudar, professor Leonel, meus caros colegas, é a mentalidade, porque é muito difícil se sair de uma mentalidade autoritária, inquisitorial, para uma mentalidade democrática, para um sistema democrático, um sistema adversarial. Então, nós queremos e pedimos que seja colocado aí, digamos, em ata, Gisela, que onde as salas de audiência e de julgamento sejam asseguradas a mesma distância do Ministério Público e da Defesa com relação aos juízes, aos desembargadores, aos ministros. Pode parecer isso um preciosismo, mas não é. Imagine como é que acontece em todos os tribunais, no Supremo, quando a corte vai se reunir, entram os ministros, entram os desembargadores, eles entram todos e ali entra também o representante do Ministério Público, juntamente com eles, que se senta ao lado. E nós, daqui da Defesa, ficamos na parte externa, não temos nenhum acesso direto, temos um acesso à tribuna para a sustentação oral. Então, é preciso mudar visualmente, como ocorreu no Chile, é preciso ocorrer aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, como nós defendemos uma mudança cultural, uma demonstração, isso passa logo por uma demonstração da importância, do valor da defesa nos processos criminais. Hoje nós estamos falando aqui de um seminário que tem como tema básico, tema central, democracia e igualdade. E nós aqui estamos defendendo a igualdade entre as partes, que não existe no processo penal, ainda não existe no processo penal.
E sabemos disso, sabemos que ainda não existe. E aqui, em rápidas pinceladas, eu quero falar sobre 2 aspectos, que são muitos os aspectos. Um deles, até aproveitando o final da palestra do professor Leonel, quando ele lembra a Lei 12.403 de 2011, que aqui entre nós introduziu as medidas cautelares alternativas à prisão. Uma lei praticamente copiada da reforma portuguesa, e que diversos países, mas essencialmente Portugal, e que lá em Portugal os índices de prisão provisória, de prisão preventiva, foram reduzidos com a implementação desta lei e aqui permaneceram. Então, aqui a lei aqui não pegou, quer dizer, em muitos casos nos quais o juiz concedia a liberdade pura e simples, ele passou agora a conceder a liberdade mediante medidas cautelares alternativas à prisão, e não ao contrário, deixar realmente de decretar ou revogar uma prisão preventiva para a adoção de uma medida alternativa. O nome já diz alternativa. Nós continuamos aqui com um índice vergonhoso, uma média nacional em torno de 40% dos nossos presos são presos provisórios, portanto, presos que ainda não foram julgados. E com relação ao juiz das garantias, né, que é fundamental para o sistema acusatório, porque o que nós queremos é um juiz imparcial. Isso é o princípio dos princípios da jurisdição, é a imparcialidade do juiz. E não estamos generalizando, nem achando que todo juiz que toma conhecimento de uma prova na fase de investigação, que ele vai se vincular, enfim, não é que terá uma tendência de condenação, não é isso. Não há generalização, é um aspecto natural. Se o juiz se vincula à investigação, ele, no mínimo, vai se achar um dos pais daquela investigação, e o resultado dela é um aspecto psicológico, que ele vai ter uma vinculação psicológica, até mesmo sem perceber. E nisso não há ofensa a juiz. Mas o que aconteceu aqui no Brasil, o professor Leonel deve estar acompanhando, o que aconteceu? Houve, sim, essas sugestões que nós apresentamos ao Congresso Nacional, através da OAB Bahia, elas, pelo menos aqui, publicamente, o presidente, o deputado Danilo Forte, ele disse que todas que ele ouviu no seminário, na abertura do seminário, que ele iria encampar e defender. Então, nós estamos aqui muito mais numa trincheira de resistência para que não haja retrocesso no nosso país. Isso é que nós estamos, porque não temos a ilusão de que este é o momento propício no Congresso Nacional para a aprovação de um novo Código de Processo Penal, porque só teria sentido o novo Código de Processo Penal se ele viesse para estar de acordo com a Constituição Democrática de 88, já que a sua origem é uma origem autoritária, já foi lembrada por Leonel, que é oriundo da ditadura do Estado Novo. E o que foi que aconteceu quando esse código, como sabemos, está em tramitação final, mas lá no Congresso, e nós, no final do ano 2019, nós tivemos o chamado pacote anticrime, a Lei 13.964, de dezembro de 2019. E aí já é uma reforma, sim, uma reforma. Tem avanço, sim, e tem retrocesso nessa reforma. Para mim, tem mais avanço até do que retrocesso. Mas veja o professor Leonel, o que aconteceu aqui, a resistência que nós encontramos. Por quê? A lei ela traz o juiz de garantias, porque é fundamental para a implantação do sistema acusatório. Trouxe também a separação, o juiz não participar de arquivamento do inquérito. Vou me situar nesses 2 pontos, teriam muitos outros para falar, mas vejo que são pontos essenciais, sabemos, para um sistema, para se chamar um sistema de acusatório, essa separação de funções, né? E o que foi que aconteceu? Assim que a lei foi promulgada, é verdade que ela teve um prazo exíguo ela já estaria em vigor 30 dias. Isso foi um equívoco. Eu acho que essa lei, pela sua abrangência, deveria ter um prazo de vacatio legis de 6 meses. Isso foi o que nós defendemos. Nós defendemos não pensando na lei, mas no código, até demais para a implantação em todo o nosso país continental, que é o Brasil. No entanto, ações diretas de inconstitucionalidade ocorreram, e sabemos todos que hoje, o que é que nós encontramos? O juiz de garantias está com sua eficácia suspensa. A implementação, e não cabe, com todas as vênias, não cabe ao Supremo analisar se é conveniente ou não a implantação do juiz de garantia. Desprezar
experiências de direito comparado, experiências, inclusive, da América Latina. Não cabe ao Supremo, porque cabe ao Supremo, sim, olhar, fazer o quê? A análise da constitucionalidade. Não tem como se declarar inconstitucional o juiz das garantias. Não tem como. Nós sabemos o que é o juiz das garantias, né? Eu não vou ficar aqui explicando. Não há como se declarar essa separação, o juiz que vai fazer o controle da legalidade da investigação não ser o mesmo que vai julgar adiante, que vai conhecer o processo. Nós já temos 5 minutos, já vi aqui 5 minutos, vou ser mais breve ainda. Então, o que é que nós estamos vendo? Não é? As razões, quando nós vamos ler a liminar, com todas as vendas do ministro Fux, nós vemos que, dentre os fundamentos, se analisa se é conveniente ou não, se analisa se há uma generalização contra os juízes, cita, ao invés de um jurista, um economista para dizer que a duração vai aumentar a duração do processo, vai favorecer a impunidade. Enfim, aspectos que não caberia, uma devida vênia, ao Supremo analisar, e nós estamos nessa situação, certo? O Fux abriu para as audiências públicas, elas não foram realizadas ainda, nós realizamos uma aqui na Bahia, mas não foram realizadas por conta da pandemia. E com relação também ao arquivamento, se dá no âmbito do Ministério Público sem a intervenção do juiz, também está suspenso. Agora, curiosamente, o próprio Ministério Público entrou também com a ADIM e foi concedido a liminar. Outros dispositivos também estão suspensos. Ora, o que eu quero dizer aqui, e já para finalizar, porque o tempo passa muito rápido, é que nós estamos no momento, e aí há que se fazer aqui a defesa da advocacia, sobretudo da advocacia criminal. Nós estamos num momento no Brasil que nós assistimos pela televisão, numa CPI, né, um senador querer prender um advogado, um colega nosso criminalista. Nós estamos no momento, no exercício legítimo da assistência que estava ali a um investigado, a um depoente. Nós temos o direito assegurado na Constituição, por exemplo, o direito que é fundamental, que é o direito à não autoincriminação, e nele está, evidentemente, o direito ao silêncio. E aí eu tenho uma liminar também dado do ministro do Supremo, o ministro Fux, dizendo o seguinte, ele concede a ordem de habeas corpus, mais parcialmente, para que aquele que está ali como investigado, veja só, que ele vai depor na CPI, ele poderá não responder a indagações que eu incrimine. Imagine vocês. Quer dizer, essa eu não respondo porque essa me incrimina. Ou pode me incriminar. A de cá eu respondo, porque aqui eu sou testemunha e aqui eu sou investigado. E isso já tem um efeito que na mesma hora se espraia. Eu, a semana passada, participei de uma oitiva aqui numa delegacia na Bahia e está aqui textualmente o que consta no termo de declarações de um investigado. Diz assim, ele tem o direito de permanecer certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos, os investigados têm o direito de permanecer em silêncio, de não produzir prova contra si, de ser assistido por advogado. Quer dizer, caso ele tenha envolvimento. Então, vocês estão vendo aí como é que nós estamos, neste momento, infelizmente, vendo que garantias que foram conquistas da Constituição estão sendo flexibilizadas e, na verdade, anuladas, porque isso equivale a anular o direito. E o exercício da advocacia, quando nós estamos assistindo também advogados sendo agredidos não só em delegacias, mas agredidos por senador da República, e isso nós não podemos admitir. Então, nós estamos aqui, meus colegas, atentos. É muito importante que todos nós, advogados, e mais os advogados criminalistas, neste momento de reforma, fiquemos unidos e em defesa de quê? O que nós defendemos? Nós defendemos o Estado o democrático de direito. E no Estado democrático de direito, nós queremos um processo penal, a implantação do sistema acusatório, e que haja realmente um sistema que ele seja de partes processuais, que deve estar em efetiva igualdade de condições, repito, perante um juiz equidistante. E equidistante, vou falar enfaticamente, dizer o óbvio, equidistante significa guardar a mesma distância do Ministério Público e da Defesa. Imparcial. Não queremos juízes heróis. E esse sistema acusatório acaba
se for implementado, vai acabar justamente com esse tipo de juiz que nada constrói em termos de verdadeira justiça para o nosso país. Então, que nós continuemos nesses seminários, nessas lutas, para que haja uma mudança cultural, que é muito difícil, uma mudança de mentalidade, para que realmente a democracia, haja Estado de Direito e igualdade, e, no caso aqui, igualdade entre as partes. E esta igualdade entre as partes tem que passar pela reforma das salas, repito, Gisele, para a sua anotação, reforma das salas e audiências, para que, como ocorre em outros países, a exemplo do Chile, realmente, visualmente, o advogado fique de forma equidistante do juiz, da mesma forma que o Ministério Público. Dito isso, o tempo se esgota. Eu agradeço mais uma vez a participação e não quero aqui me exceder. Doutor César Faria, que excelente palestra, né? E, inclusive, essa discussão que vem sendo levantada no Código de Processo Penal sobre a questão de melhorias de sala de audiência é o que a gente também levanta cá na Justiça do Trabalho, né? Porque, realmente, agora não, por conta da pandemia, mas antes, a gente dizia que era um caos aquela Justiça do Trabalho, porque tem juízes que não respeitam advogado, que acha que é superior, e a gente sabe, né, que pelo Código de Ética é todo mundo a mesma equiparação. Que bom que o Código de Processo Penal, vocês, militantes da área, estão lutando por esse direito e que é o mais justo, né, para todos os militantes da área. Dando continuidade aqui na nossa palestra, eu vou chamar a doutora Fernanda Ravazano, ela que é pós-doutoranda em Criminal Compliance pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, doutora e mestre em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia, professora de mestrado e doutorado em Políticas Sociais e Cidadania do mestrado em Direito da UXAL, advogada sócia do escritório Thomas Bacelar Advogados Associados, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado da Bahia, e presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia, o qual abordará o tema A Investigação Defensiva na Reforma do Novo Código de Processo Penal e a Paridade de Armas. Doutora Fernanda, a senhora está com a palavra. Obrigada, Gisele. Primeiramente, né, dar bom dia a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação enorme, né, uma honra estar participando da Conferência Estadual da Advocacia, agradecer a Hermes e Larião, né, pelo convite que me foi formulado, e dizer também que a honra e a satisfação é dobrada por estar numa mesa tão qualificada, né, com a presença de queridos amigos, né, professores, foram meus professores, né, no caso, o professor César Faria, mas a presença de professor Leonel, professor César, professor Fabiano Pimentel, é uma satisfação maior ainda, né, porque a gente vai aqui estar sempre aprendendo muito, né? Então, quem está acompanhando aí o nosso painel agora de manhã, com certeza já colheu aqui valiosas lições e eu espero contribuir mais um pouquinho, né, com um debate tão profícuo. O tema que eu escolhi, e aí eu já começo aqui minha fala, pegando o final da fala do professor César Faria e do professor Leonel, é com relação à paridade de armas, exercício do direito de defesa e, propriamente, uma mudança de uma cultura inquisitorial. Não adianta a gente ter uma mudança no novo Código de Processo Penal, enfim, implementar um novo CPP e manter uma mentalidade inquisitória que, lamentavelmente, é que rege nosso país, né? A Gisele, no comecinho, até chegou a falar de redes sociais, né, que vem acompanhando muito esses debates nas redes sociais, e a gente, inclusive, tem que tomar um cuidado muito grande, né? A gente tem que se modernizar também, né, advocacia, com relação a isso. Porque a gente está vendo um discurso, com todo respeito, de membros do Ministério Público, né, principalmente, criticando a investigação defensiva, entendendo que o que ocorre é justamente o oposto, só acusado, né, o criminoso que teria direito de fala e a vítima estaria sendo desassistida dentro do novo CPP. E não é nada disso que está ocorrendo, né? Tão somente o CPP está tentando, de uma forma muito tímida, eu já vou comentar o artigo 13 do projeto de lei 8045 de 2010, que é justamente o novo CPP, de uma forma muito tímida, tentar estabelecer um mínimo de qualidade para a advocacia estar exercendo sua função ainda na fase
certo, preliminar, né, de investigação antes do início do processo penal. Mas, como eu estava já afirmando aqui para vocês, não vai adiantar absolutamente nada a gente ter um texto de lei se for manter a mesma cultura, né? Então, a gente tem que ter uma refundação, como o professor Fauzi fala, né? Fauzi Hassan Shukri. Não adianta ter uma mera reforma processual penal, você altera a letra de lei, mas a cultura, ela permanece a mesma. O exemplo que o professor César trouxe agora do pacote, entre aspas, anticrime, né? Que trouxe aí avanços na área processual penal, alguns retrocessos, né? Mas muitos avanços interessantes. A área penal de execução penal é o oposto, houve uma piora significativa, né, de alguns tipos do Código Penal e da Lei de Execuções Penais também, mas no processo penal a gente ainda conseguiu ver diversos dispositivos no sentido de termos, enfim, um sistema verdadeiramente acusatorial. Na prática, a gente está passando longe, né, ao largo, de fato, dessa possibilidade, e o que a gente tem é uma manutenção mesmo de um sistema neo-inquisitorial, como o professor Auri critica, ou mesmo um sistema misto, como o professor Jacinto Coutinho termina classificando, né? Então, a questão da investigação defensiva, ela ganhou uma relevância maior aqui no Brasil, com o provimento 188 da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E à época, em 2018, quando entrou em vigor o provimento 188, esse provimento foi extremamente criticado, inclusive se questionou a legalidade e a constitucionalidade do provimento, venderam a ideia de que o provimento estava criando uma regra nova que era proibida ou simplesmente não prevista, quando a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que já previa, já autorizava e mesmo fomentava a investigação realizada por advogados e defensores públicos. O que quer dizer isso, né? É simplesmente tentar garantir a paridade de armas. Nós temos hoje na nossa configuração apenas o órgão acusatório investigando, né? A polícia, a gente ensina isso, né, Fabiano, para os nossos alunos. O inquérito policial tem como finalidade formar o opinião delicti do órgão acusatório, colher provas sobre autoria, certo? E materialidade. Certeza da materialidade, indícios de autoria. Ou seja, a gente só tem um lado jogando. O outro lado fica completamente ali abandonado dentro dessa primeira etapa, né? Da etapa que vai inclusive ser muito importante a nível de instrução processual penal. Não se engane desmerecendo inquérito policial, não. A gente que advoga, que milita na área criminal, a gente observa que o inquérito, às vezes, é decisivo, inclusive, para a instrução processual penal. Por quê? Porque ele acompanha a denúncia, o juiz termina fundamentando, sim, a decisão dele com elementos colhidos na fase inquisitorial, certo? Então, na prática, o que a gente tem é o que Jacinto Coutinho, né, o pai de todos nós, né, no processo penal, termina dizendo, um sistema misto. Quando você coloca o inquérito, né, que é inquisitorial dentro da denúncia, você tem um sistema misto, né? Então, o artigo 13, ele vai vir redigido no projeto do novo Código de Processo Penal, prevendo a faculdade, não é obrigatória a investigação defensiva, uma faculdade para o advogado ou o defensor público, no interesse de seu cliente, né, e com poderes expressos para tanto, tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor da defesa, podendo, inclusive, entrevistar pessoas. E aqui eu vou, né, fazer uma pequena digressão com relação a essa questão de entrevistar pessoas. O CPP fala expressamente nisso, tem um parágrafo 1º, que, inclusive, avisa o advogado que, na hora da entrevista, ele deve, né, literalmente, ter o consentimento da pessoa a ser entrevistada. Esse parágrafo 1º tem criado muita polêmica dentro, enfim, né, dos estudiosos da reforma. Por quê? E aí eu pego a citação de Auri Lopes Júnior. A gente criou a cultura da demonização da advocacia criminal, da criminalização da advocacia criminal. Então, o que é que se defende? Que se o advogado for entrevistar alguma testemunha, que dirá falar com a vítima, né? Porque a vítima precisa até de autorização judicial que o próprio artigo 13 prevê, né? Que dirá falar com a vítima, mas se parte do pressuposto é que o advogado vai intimidar a testemunha, vai ameaçar aquela testemunha, o que é um absurdo. Então, estão defendendo a retirada desse parágrafo 1º para que a testemunha não se sinta ameaçada ou coagida ou manipulada pelo advogado. Então, de novo, né, o que o professor César falou aí durante toda a palestra dele, não adianta mudar textos de lei se a gente não mudar a nossa cultura. Literalmente, é uma cultura nossa de entender que o advogado criminalista, ele é criminoso
confundindo a figura da pessoa que ele defende, que pode ser culpado e pode não ser culpado. Obviamente, todo mundo tem direito à defesa, inclusive quem praticou um ilícito, né? Enfim, Então, o que acontece? A gente termina transferindo para o advogado essa carga aí de responsabilidade e mesmo, né, a gente observa vários projetos de lei tramitando, já fizemos uma palestra, inclusive, pela Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia, sobre a criminalização da advocacia, analisando esses PLs, projetos de lei, literalmente colocando a responsabilidade pelo crime nas costas do advogado. Mas esse artigo 13, né, com a redação atual, fala da entrevista, fala que a vítima não pode ser interpelada, salvo com autorização do juiz das garantias, né? O juiz das garantias ainda vai fixar os parâmetros em que o advogado pode inquirir a vítima e fala da reserva, literalmente, para que haja essas entrevistas. E só fala isso. Acabou o artigo 13 do CPP, do projeto do CPP. Lógico que a gente está tendo debates, né, internos, mandando, inclusive, sugestões de alteração, mas a redação que a gente tem, inclusive, depois da comissão especial, né, que João Campos, o senador João Campos, do Partido Republicano, né, ele encabeçou aí essa comissão especial para analisar o projeto, terminou que só propôs 2 emendas, uma mesmo ele rejeitou, e a outra é uma emenda sutil que não tem o condão realmente de alterar o conteúdo do artigo 13. E aí vem um grande problema, que é a manutenção no parágrafo 5º do artigo 13, de que fica a critério da autoridade policial juntar ou não toda a prova produzida pela defesa no inquérito policial. A emenda que foi adicionada é inquérito policial ou investigação do Ministério Público. Foi a única alteração que teve, que é muito tímida, né, para o que a gente realmente precisa. Né? De novo, teve a época, estão existindo outros debates aí para poder a gente melhorar esse artigo 13, mas é muito pouco. E a gente se contenta, como o professor Leonel falou, com pouco, né? Quando a gente está falando aqui da defesa, a gente tem a cultura nossa que defender o cliente é contrapor as ideias do Ministério Público. E não é apenas isso. Quando a gente fala no exercício do direito de defesa, é o exercício nosso de produzir provas, de carrear novas teses defensivas, certo? E para isso o advogado, ele tem que ter a liberdade para a realização de sua atividade, o defensor público idem. Então, quando condiciona a aceitação daquela investigação defensiva a constar no inquérito ao delegado, né, a investigação do Ministério Público MP, a gente está mantendo a mesma estrutura. O que a gente está dizendo é, olha, advogado, se você quiser, você investiga, pode ser que não dê para nada. Quando, na verdade, o que a gente deveria ter era tão somente uma investigação defensiva autônoma, certo? Por óbvio, respeitando a cadeia de custódia da prova, já prevista no CPP com a reforma do pacote anticrime, respeitando todos os limites na produção de provas que nós temos no próprio Código de Processo Penal. Então, a grande crítica, né, a meu ver aqui, é tanto essa questão da criminalização da própria advocacia, que é nossa cultural, como também esse parágrafo 5º que terminou, ao mesmo tempo, colocando uma pá de cal em cima da investigação defensiva. Mas, além disso, gente, se a gente observar, por exemplo, já que o Brasil gosta tanto de copiar texto, né, dos Estados Unidos, por que a gente não copia o lado bom, né, da legislação americana? Nós temos lá na American Bar Association, né, que é a OAB americana, 5 minutos, já estou caminhando para o final, né? O que acontece? Lá tem regras explícitas, todo um regramento aprofundado de como o advogado criminal ele pode produzir as provas, quais são os limites éticos, a responsabilidade dele de sempre sentar com o cliente, inclusive, para explicar ao cliente se ele descobrir uma prova que não é favorável ao cliente, por óbvio, não vai estar juntando no processo nem na investigação, mas ele deve alertar o cliente daquela descoberta. Ou seja, sempre manter ali um jogo limpo, sempre manter o diálogo com o cliente para estar ali exercendo completamente o seu mistério, né? Ou seja, a sua atividade. Além disso, nós temos também, lá nos Estados Unidos, porque o regime também é de precedentes, nós temos um precedente importantíssimo, né? Que é de Brad versus Maryland, que ocorreu justamente numa situação em que houve a nulidade de uma instrução processual, porque descobriram que o Ministério Público, na investigação dele, junto com a polícia, certo? Que lá se dialoga mesmo, né? Até como o professor Leonel colocou aqui, a gente tem uma briga, um pouco de egos, né? Entre a polícia
e o Ministério Público, mas lá uma obrigatoriedade do promotor, do parquet, abrir o jogo com a defesa. Então, se o Ministério Público ele percebeu na sua investigação que havia provas, certo, positivas, provas para ajudar a defesa, ele é obrigado a informar a advocacia. Isso é um sistema acusatório. Isso é paridade de armas. Lógico, com toda a ressalva e crítica que nós temos lá, certo, ao regime nos Estados Unidos, né, que também varia de cada estado para estado e o federal também é outro. Mas isso você tem literalmente ali um jogo aberto entre as partes, uma possibilidade ali, certo, de diálogo. E tem ainda no Código Penal da Califórnia, né, a regra também que estabelece, inclusive, uma pena, né, não vou entrar aqui no mérito se pena de prisão seria o ideal ou não, mas para o promotor que oculta ou destrói provas que poderiam ser utilizadas pela defesa. Então, o promotor visualizou, não apenas não informou a defesa, que lá é obrigatório, ele resolveu inutilizar aquelas provas, descartar aquelas provas em prejuízo do réu, para garantir ali uma condenação. Isso é crime, né, nos Estados Unidos. Então, é uma outra discussão, um outro nível de análise que a gente está aqui ainda com o artigo 13, torna a dizer muito tímido. Quando entrou em vigor o provimento 88 do Conselho Federal, 2 minutinhos, né? Criticaram muito o provimento que falava pouco. E, de fato, dentro das amarras de um provimento, que não é uma lei, não tinha muito o que se avançar, né? Naquele primeiro momento. Na verdade, foi uma briga muito grande de bastidores, né? Edson Baldan participou dessa discussão, né, sobre o provimento. Foi uma briga muito grande para ter o provimento. E o provimento, de fato, falava pouco, não falava de investigação defensiva, por exemplo, nas políticas de conformidade e compliance, mas a gente pega um Código de Processo Penal, certo? Que vai aí alterar por completo uma estrutura que nós temos hoje e manter praticamente a mesma redação de provimento é um absurdo. Então, é importante, certo? 2 coisas aqui, já finalizando, Gisele. Primeiro, que o próprio CPP, né, eu creio, inclusive, houve uma chamada, né, o próprio João Campos, senador João Campos, convocou a sociedade para poder enviar propostas de alteração, também da parte de investigação defensiva. Eu sei de diversos colegas advogados que enviaram algumas sugestões que já estão sendo analisadas, mas é importante que esse artigo 13 ele cresça, ele realmente trate de uma investigação defensiva. E segundo e mais importante, não adianta a gente ter esse artigo 13, não adianta ter um CPP novo prevendo investigação defensiva com a nossa mentalidade inquisitória. Estamos no pior momento político, inclusive, de aprovar uma reforma no Brasil. Porque o que sair daqui não vai dar certo. Não vai dar certo que ou vai alterar a redação, não vai passar a redação que é importante, ou se passar, sequer vai ser aplicada. Né? Então, se continua demonizando o advogado criminalista, a gente continua vendo violações a prerrogativas, agressões físicas, inclusive. Né? Vivenciamos 2, uma em Goiás, outra aqui na Bahia, em Mato de Deus, agora essa semana. Né? Até parabenizo aqui a Comissão de Prerrogativas, né? Adriana e Fabiane, que ficaram à frente e deram toda a assistência necessária ao advogado, mas a gente está nesse nível de briga, que dirá a gente aceitar que um advogado, de fato, pegue e consiga aí desenvolver uma investigação em prol de seu cliente, de seu assistido. Então, são só essas considerações. Agradeço mais uma vez o convite e devolvo a você, Gisele, a palavra. Muito obrigada. Excelente palestra, doutora Fernanda. Interessante esse ponto que a doutora levantou agora no final. Realmente estamos no pior momento, né, do nosso Brasil para uma aprovação e sequer realmente se for ter essa mudança que a gente tanto espera, né, no Código de Processo Penal. Eu acho que chega a ser até arriscado. Mas, enfim, que a gente continue lutando para que no momento certo as coisas aconteçam. E dando continuidade ao nosso painel, eu chamo o doutor Fabiano Pimentel, ele que é pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito pela UFBA, professor de Processo Penal da UFBA e UNEB, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, conselheiro da OAB Bahia e advogado criminalista. Ele que vai abordar o tema As ofensas da Justiça Penal do Brasil aos Direitos Humanos. Passo a palavra ao doutor Fabiano Pimentel. Muito obrigado, querida amiga Gisele, nossa presidente, esta mesa tão honrada e
prestigiada por tantos professores e colegas da batalha da advocacia. Quero cumprimentar o colega Leonel, que nos antecedeu. Também os professores, meu amigo e colega da UFBA, professor César Faria, com quem tive a honra de dividir recentemente uma cadeira de processo penal, e voltei a aprender com as aulas do professor César, para minha honra. Quero cumprimentar também nossa colega Fernandinha, de tantas batalhas da UAB, da UFBA e também da advocacia criminal. Para mim é uma honra ter recebido esse convite do querido Hermes, já parabenizando pela organização, o nosso presidente, Fabrício Castro, pela dificuldade que é organizar um seminário, né, nesta fase tão difícil para todos nós. Eu pude extrair das 3 palestras que me antecederam uma palavra-chave, e vou pegar esse gancho que Fernandinha nos deixou, e os outros professores também, para fazer esta introdução na análise destas reformas legislativas e o cenário de violação da justiça penal brasileira aos direitos humanos. Vejam que o tema central das palestras é que a mudança legislativa ela é importante, sim, é boa, mas é insuficiente quando não há uma mudança cultural, uma mudança da mentalidade inquisitiva. Partindo desta frase, os palestrantes que me sucederam, e já concordando com ela imediatamente, nós percebemos que o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais de direitos humanos. O Brasil, além de ser signatário, inclui estes pactos no seu ordenamento jurídico. Também e possui uma Constituição Federal cidadã. E nós percebemos aí, é óbvio, um código de processos que não se coaduna nem com os pactos internacionais, nem com a própria Constituição Federal. Mas nós percebemos que estes institutos, eu diria, importantes diplomas legislativos, inclusive com hierarquia superior ao Código na análise legislativa, também não são respeitados no Brasil. E é por isso que eu achei muito interessante as conclusões que os professores trouxeram, de que o discurso é muito maior do que a mera mudança legislativa. O discurso passa por ele, sim, mas o ultrapassa. Porque o Brasil já possui legislações que devem, sim, respeito aos direitos humanos. Devem, sim, respeito aos direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna. Mas esses direitos não são respeitados. Me assusta muito quando o legislador brasileiro, num discurso hercúleo, consegue aprovar o artigo 3º do Código de Processo Penal, que diz: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do órgão acusatório. Isso é a base de um ordenamento jurídico democrático. É o mínimo que se espera de um ordenamento jurídico democrático. É o que pode se extrair dos pactos internacionais. É o que pode se extrair da Constituição Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, então, passando um recado extremamente negativo aos seus jurisdicionados, suspende a aplicação do artigo 3º do Código de Processo Penal. Mas outros poderiam perguntar, professor, na verdade o objetivo era a suspensão do juiz de garantias, pior ainda, muito pior, com discurso frágil de impossibilidade orçamentária, de ausência de previsão em legislação judiciária. Vejam, no Brasil, o processo penal é o que passa ao Supremo Tribunal. Supremo não, o presidente. Que essa matéria não foi ainda determinada, ou marcado o julgamento, mas o seu relator passa uma mensagem extremamente negativa aos seus jurisdicionados, porque quando ele suspende a aplicação de um artigo que traz a possibilidade, ainda que apenas na letra fria da lei, porque dificilmente teria aplicação prática no processo penal de hoje. A Constituição não tem aplicação prática. Os pactos internacionais são desrespeitados. Mas é simbólico. É simbólico. O artigo 3º-A é simbólico. Ao menos simbólico. E o Supremo Tribunal Federal, através do seu relator, diz que esse artigo não deve ser utilizado. Que recado há, então, nesta suspensão? O recado, para mim, é muito direto. O processo penal brasileiro é inquisitivo. Não adianta o que diz a Constituição, não adianta o que diz os pactos internacionais de direitos humanos, porque o tribunal, que deveria guardar a Constituição, os seus fundamentos, o tribunal que deveria, sim, guardar a aplicação dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, rasga a própria Constituição, destrói o sistema acusatório, viola totalmente, melhor, implanta o sistema inquisitivo e destrói totalmente qualquer possibilidade de implantação de um sistema, como dito nas palestras anteriores, adversarial, como disse o professor Leonel, um sistema baseado na igualdade, como disse a professora Fernanda, de um sistema baseado na impossibilidade do juiz, como bem disse o professor Leonel e o professor César Faria, do juiz messiânico. Nós não queremos juízes messiânicos do processo penal. Nós não queremos heróis no processo penal brasileiro. Nós queremos juízes imparciais. E os juízes que se juntam com qualquer das partes e perde a imparcialidade, esse juiz não pode seguir no processo penal. Feita essa primeira análise, que demonstra a mentalidade inquisitiva que os colegas trouxeram, uma mentalidade que está impregnada no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no Judiciário, nas polícias, no Ministério Público e nas pessoas. O povo brasileiro aplaude medidas inquisitivas.
o povo brasileiro, infelizmente, aplaude, não conscientemente, inconscientemente, porque também estão cansados da impunidade, do discurso, né, de que o Brasil é o país da impunidade. Então, qualquer medida que gere uma responsabilização é aplaudida. Mas não se pode usar o processo penal a qualquer custo, de qualquer maneira. Eu trouxe aqui, não sei nem quanto tempo me resta, 5 minutos. Eu vou trazer apenas dois. Eu tenho uns 5 ou 6 aqui, casos de violações de direitos humanos. Vou trazer dois casos rápidos. Veja como a mudança não é legislativa, embora seja importante a mudança legislativa. É importante um novo Código de Processo Penal? Sim. Mas a Constituição Federal, os pactos de direitos humanos, já existem no nosso ordenamento e são desrespeitados. Os artigos que tentam mudar a mentalidade inquisitiva são suspensos, porque esta guerra não é legislativa. Esta guerra é muito mais ampla. Não é só fazer a lei. Vejam que o Congresso criou uma norma tão simples, dizendo que o sistema brasileiro é acusatório, o Supremo suspende. E a mensagem que passa é esta: o Brasil é um país inquisitivo, e eles gostam disso. A mensagem, infelizmente, que passa é esta. Quando suspende o juiz de garantias, que trabalha a imparcialidade do julgador, por uma questão meramente econômica, a mensagem que se passa é esta: o juiz criminal deve, sim, decidir as medidas cautelares do inquérito, deve receber a denúncia, deve instruir e deve dar a sentença. Isso não é sistema acusatório. E fazem pior. O Supremo Tribunal faz pior. Porque no inquérito das fake news, eles investigam, determinam medidas cautelares, determinam prisões, vejam, determinam todas as cautelares do inquérito, instauram a investigação, o Ministério Público pede arquivamento, eles não arquivam, vai receber a denúncia que vai ter, ou a queixa-crime, se for crime contra a honra. Quem sabe eles não investigam, eles mesmos fazem a queixa-crime, eles mesmos recebem, instruem e sentenciam, jogando aí na lata do lixo os princípios constitucionais e os pactos internacionais de direitos humanos. E o que fundamenta isso? Uma necessidade punitiva. Uma necessidade punitiva. A vítima não pode investigar, a vítima não pode julgar, a vítima não pode acusar e receber a denúncia, instruir o processo e sentenciar. Isso não é processo penal. Isso não é processo penal. Infelizmente, só tenho 2 minutos. Quero concluir uma passagem que, para mim, é muito cara, do professor Franco Cordeiro, que diz o seguinte: a solidão na qual os inquisidores trabalham, jamais expostos ao contraditório, fora dos grilhões da dialética, pode ser que ajude no trabalho policial, mas desenvolve quadros mentais paranoicos. Chamemos isso de primado das hipóteses sobre os fatos. Quem indaga segue uma delas, às vezes com os olhos fechados. Nada a garante seja mais fundada em relação às outras alternativas possíveis. Nem esse trabalho estimula uma cautela de autocrítica. Assim como todas as cartas do jogo estão na sua mão,
é ele que as coloca na mesa e aponta para a sua hipótese. Sabemos com quais meios persuasivos conta. Usando-a, orienta para o êxito onde quer. E diz, professor Franco Cordeiro, o inquisidor lhe tira da cabeça os fantasmas que ele há projetado. Em resumo, o inquisidor cria em sua mentalidade o que quer alcançar. E esse quadro mental que o professor Franco Cordeiro chama de paranoico está alicerçando todas ou quase todas as decisões dos tribunais superiores do Brasil. É um momento de guerra, é um momento de embate, para que esta mentalidade inquisitiva não permaneça rasgando a nossa Constituição e os pactos de direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fabiano Pimentel, pela palestra. Chegamos ao final do nosso painel. Agradeço a todos aqui presentes, a todos os palestrantes. Doutor Leonel teve que sair, não se faz mais presente, porque ele tinha uma outra palestra e chegou no horário dele. Mas agradeço ao doutor Fabiano Pimentel, a doutor César Faria e a doutora Fernanda Ravazana por ter passado com brevidade, né, por conta do tempo, esses assuntos que é de grande relevância atualmente, e tenho certeza que o pessoal que está assistindo, que assistiu, que é militante da área, saiu daqui aprendendo mais um pouco, né? Até eu que não sou da área, já peguei alguns pontos aqui, anotei e vou levar para a vida. Muito obrigado e dou como encerrado o nosso painel, o qual teve o tema Reforma Processual Penal.